Fala, investidor, sejam bem-vindos a mais um Domingo com o Trader, comigo, Ricardo Afonso. Para quem me conhece, né, sou analista CNPI de ações e opções na Levante Investimentos. Hoje o Domingo com o Trader, formato um pouco diferente, vou trazer um vídeo para vocês e espero transformar isso aqui em uma série de vídeos para falar exclusivamente sobre análise técnica, né? Meu canal aí tem bastante coisa sobre opções. Estou devendo aí um conteúdo sobre análise técnica, né? E nada melhor do que uma sequência de vídeos para a gente abordar diversos pontos. Então, para quem não me conhece, sou Ricardo Afonso, opero renda variável desde 2015, né? Sou formado em administração de empresas, atuei com gestão financeira, né? Então, trabalhei bastante tempo com números e com dados numa grande multinacional. Opero opções desde 2020, né? E por alguns anos ali foi a minha principal fonte de renda, dois, né, desses anos, a gente em 2024, então dois desses anos aí foi a minha principal fonte de renda e hoje, para quem me conhece, eu defendo muito a combinação de um portfólio robusto, né? Então nada melhor do que combinar análise técnica com análise fundamentalista, com análise de montagem de um portfólio robusto, né? A análise técnica ela pode ser um grande aliado em momentos, em times de entrada, em pontos de entrada e saída, né? A gente acaba às vezes gostando do fundamento de uma empresa que opera num topo de mercado, né? Então, por que não usar das duas análises, né, para compor as estratégias gerais do portfólio? Então, isso que eu acho que faz muito sentido, assim como eu defendo também a utilização das opções, né, que é outra ferramenta também que ajuda bastante, né? O portfólio nada mais é do que uma combinação entre ativos, né, e entre estratégias também, né? Não é só algo ali extremamente enferrujado. Então vamos lá, sobre o que vamos falar nesse vídeo, né? Vou tentar passar ao máximo aí conceitos, né, conteúdos básicos para a gente chegar lá na frente e falar sobre estratégias e setups operacionais. Então hoje um conteúdo bem introdutório, né? Vamos falar um pouquinho sobre a história da análise técnica, o que é, né, a análise técnica em si, por que, né, utilizar a análise técnica dentro do portfólio de investimentos, né? E vou passar conceitos básicos, né? Então vou falar ali dos principais indicadores técnicos, né? Os mais simples ali. Vou falar sobre o conceito de suporte e o conceito de resistência. Então fica comigo aí se você gosta de mercado financeiro, você gosta de bolsa, né? Para quem me acompanha aí, e para quem está chegando agora no vídeo aí também, né? Se quiser já dá uma conferida, não custa deixar aquele like, né? A gente não custa reforçar esse ponto, né? Que aí ajuda a entender aí que o conteúdo tem sido relevante, né? Importante para vocês. Então, bora lá, vamos começar. Definição do que é análise técnica, né? Então, para quem não sabe o que é especificamente análise técnica dentro do mercado financeiro, é o quê? É o estudo da movimentação de preço, né? Então, os ativos, eles se movem em ondas, né? Então ele tem pernas de alta, pernas de baixo, né? Momentos de otimismo, momentos de pessimismo, né? Então a análise técnica é o estudo da movimentação de preços, né? Então o analista técnico, né, os estudantes aí da análise técnica, eles interpretam a movimentação com a probabilidade, né, de que ela possa vir a se repetir. Então o que acontece? Se a gente sabe que o mercado faz um movimento X, né, faz um movimento X e chega em um determinado momento que ele pode deixar um, uma ideia, né, de que o mercado possa ter encontrado um topo, por exemplo, né, então a gente encontra uma probabilidade de que o mercado venha a fazer o movimento, né, de volta, né, então o analista técnico ele encontra, né, ele estuda e interpreta essa movimentação nesse intuito, né, de que algumas técnicas elas tendem, né, alguns movimentos eles tendem a se repetir e com base nisso, né, a gente consegue criar setups operacionais, criar ideias, né, criar racionais ali, tanto para entrada quanto para saída em determinado ativo, índice, carteira, enfim, aí vale os mais diversos utilidades, né, que tem esse ponto de vista. Então, a análise técnica é o estudo da movimentação de preço, né, onde movimentos passados tendem a se repetir.
não é que a análise técnica prevê o futuro, né? Eu acho que isso é um grande mito, na realidade, né? A gente tem muita ideia de que a análise técnica tem a capacidade de interpretar o que vai acontecer. Pelo contrário, né? O analista técnico, ele gosta de algumas situações de mercado com que ele, né, interpreta que aquilo possa se repetir, né, com frequência. E a partir desse momento, ele cria um setup operacional para operar, né, todos esses movimentos. E ali se encaixa a ideia de que talvez aquele movimento em específico possa se repetir, mas não é algo de prever o futuro, né? Cada analista cria, né, seu próprio perfil operacional, né, seu perfil de do que gosta de ver, o que não gosta, onde enxerga payoff, onde não enxerga, mas não tem esse viés, né, de prever o futuro, né? Isso é algo que chega a ser até um mito, né? O analista técnico ele trabalha ali com probabilidades, né? A principal diferença, né? Então, a diferença entre análise técnica e análise fundamentalista. Então, a análise técnica é o estudo do preço, né? Não importa se a empresa tem fundamento, se a empresa não tem fundamento, se é uma ação, se é um índice, se é uma commodity, não importa, né? O que a análise técnica olha é preço, né? Movimentação de preço e gráfico, né? Apenas isso, né? A gente não tenta levar a análise fundamentalista, que é o quê? Que é o estudo dos fundamentos daquele determinado ativo, né? Então, se é uma ação, valuation, resultados, fluxo de caixa, dívida, novos negócios, né? A empresa perdeu negócios, fusão, enfim, aí entra uma série de análises que a gente pode fazer para precificar uma ação. E com base nessa precificação, você pode tomar a decisão de comprar ou não determinada empresa, né? Então, a análise fundamentalista, ela não olha, não leva em consideração a análise técnica em específico, né? Ela olha o preço da ação vezes o fundamento, né? Então, essa é a análise fundamentalista, né? Não existe melhor, né? A escola técnica ou a escola fundamentalista. São duas escolas que podem conversar muito bem dentro de uma carteira de ações, né? Eu, pessoalmente, sou um cara que gosta muito mais da análise técnica, né? Eu acho a análise fundamentalista é, muito interessante, assim, para o ponto de vista de você tomar uma decisão com base na análise fundamentalista de alguém ali que deu um ponto, uma observação, algo que te traga uma visão de que aquele ativo pode ter uma valorização, algo assim, e com base nessa análise aí eu trago para análise técnica e a gente tenta às vezes achar um time de entrada para determinado papel, ou tenta ver se aquele analista escreveu de um papel que realmente ofereça um bom payoff para a entrada. Então, essas duas análises, elas conseguem se conversar muito bem, né? Então, não existe melhor nem pior, né? E existe o quê? Aquilo que funciona melhor dentro, às vezes, da sua rotina, dentro do que você gosta de ver, né? Eu, pessoalmente, gosto muito de olhar a tela, de olhar gráfico, de olhar preço, negócios, volume, né? Isso é algo que me atrai bastante, até porque nas opções a gente precisa fazer muita conta, a gente precisa estar muito atento ali também, direto com preço e movimentação de mercado. O analista fundamentalista, muitas vezes, ele acompanha o intraday, ele acompanha o dia a dia da bolsa, mas para ele, às vezes, poucas movimentações ali, essas flutuações diárias, apenas volatilidade do mercado, ele considera pontos fundamentalistas, né? Então, um pouco da diferença entre as duas análises. E como, né, a análise técnica, ela pode andar lado a lado com a fundamentalista. Então, fez uma tese, né, entendeu um fundamento de uma empresa que está barata, por exemplo, que tem uma perspectiva de melhora, né, numa janela de tempo um pouco maior, a análise técnica pode te trazer um pouco mais para o curto prazo e melhorar muito mais a entrada, né? Seja a entrada ou seja o encerramento de alguma posição, a troca de uma ação dentro da sua carteira, às vezes uma ação que está ali no radar para você comprar, você consegue juntar as duas e, de novo, né? Uma pode conversar muito bem com a outra. História e evolução da análise técnica. Então, vamos lá. Esse é um ponto que vale muito a pena a gente falar. Por quê? Porque hoje a gente vive uma era de inteligência artificial. Hoje a gente consegue programar muita coisa, né? Então, muitos analistas técnicos, né, gostam de ver, de olhar, de selecionar manualmente ali as oportunidades, né, com que eles vão operar. E hoje a gente vive a ideia da inteligência artificial, né, a ideia de que as coisas podem ser programadas, né, de que um algoritmo possa tomar uma decisão por nós, né. Então,
Esse é um destaque aí que eu coloco para a nossa era, né? Diferente de antigamente, que a gente tinha aqui tudo manualmente, né? Até as ferramentas eram escassas. Eu sou da era da tecnologia já, né? Eu já, quando comecei a operar no mercado, eu já tinha Profit Chart, já tinha TradingView, né? A gente conseguia, né? Mas por um grande período, uma grande janela de tempo, né? Os gráficos tinham que ser criados até na mão, né? Preço a preço ali pelos analistas para tentar tirar alguma conclusão ali da movimentação de preço. Então, a análise técnica, ela surgiu há muitos anos atrás, né? Lá no Oriente, né, com negociação de arroz, né? Teve um trader, né? Um negociante, né? Um comerciante ali que negociava arroz e ele foi marcando todos os preços, né? E com base nos preços ele ia conseguindo colocar ali uma estatística do que poderia acontecer. Então foram os primeiros registros ali de análise técnica, né? Alguém que usou da movimentação do preço para tentar interpretar o que poderia acontecer dali para frente. Então, aí o Steven Nilson, né? Ele era, acho que presidente, se não me engano, do Merrill, que é um fundo gigantesco, ele trouxe para o Ocidente, né, o estudo, né, dessa análise e o conceito, né, trazendo principalmente o conceito do que a gente vê hoje na análise técnica do candlestick, né? A gente sabe que a maioria das pessoas que acompanham a análise técnica sabe que o preço é formado, a gente acompanha, não é que ele é formado, né? A gente acompanha o preço através de um candle, né? A informação dos preços ali, né? O resumo dos preços numa janela de tempo através de um candle, né? Uma figura gráfica. E Charles Dow, né? Então, usando também dessa técnica de comportamento de preços, escreveu muitos artigos e não escreveu nenhum livro, né? Não deixou nada registrado ali em seu nome, né? O que a gente conhece hoje como teoria de Dow. Então, Nelson e Hamilton escreveram e falaram, né? Foram os primeiros a usar o termo da teoria de Dow, que é o quê, né? De que o preço se movimenta em tendência, né? Então, e ele contou, né? Tem a contagem ali das ondas, né? Então, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4. Então, quem estuda análise técnica vai estudar ou estudou teoria de Dow, é assunto, né? Para gente que é nós que somos CNPI tem que ter na ponta da língua lá na prova, né, para poder passar lá e tirar a certificação, né? Então, foram eles que foram os primeiros a usar esse termo, né, teoria de Dow, que se bem encaixado ali com algumas técnicas da análise técnica, ele oferece extremamente, né, payoffs assim muito bons para operações aí quem gosta de operar ações. Então, a evolução, aí esse é o ponto que eu comecei ali no tópico passado, que é o quê? 1900 e 1950, então, foi ali fundações, né, e teoria de Dow, então veio do Oriente para o Ocidente, né, todas as informações, então, entre 60 e 80, né, se popularizou muito ali, né, em Wall Street, né, o pessoal gostou muito da forma de olhar, né, o mercado, isso trouxe muito mais um investidor menor, né, para o mercado financeiro ali, já que ele conseguia interpretar algumas coisas. Aí na década de 80, né, computadores pessoais e o acesso à informação começou a ficar um pouco maior, então isso trouxe mais pessoas também a praticar análise técnica, né, usar análise técnica, mas também conhecer o mercado financeiro através dos gráficos, né, muita gente entra para o mundo, né, dos investimentos, às vezes com essa viés de que, né, análise técnica, de que alguma combinação ali de fatores possa realmente incrementar ou trazer a tão sonhada riqueza, né, aí 1990, 2000, então vem internet e um monte de análises online, né? Então, com os computadores, internet, né? Isso se expandindo, muita gente, né? Começou a compartilhar análises, fórum, né? Vídeos. E hoje, né? Hoje a gente vive a inteligência, né? Artificial e programação. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Que a gente vive um momento, né? Que a análise técnica pode ser algo programável. A gente consegue muitas vezes estudar um setup, estudar uma movimentação de preços e fazer com que às vezes uma programação, um robô, um algoritmo consiga pescar essas oportunidades ali, filtrando, né, o fato da gente olhar manualmente para essas ações. Então a gente consegue um conceito, né, de análise técnica, algo criado lá no passado, combinar fatores de análise técnica entre preço e
entre preço e indicador, né, e criar ali um setup que um robô, por exemplo, consegue colocar essas oportunidades para que você selecione algumas delas ali para operar. Então a gente vive numa era que a análise técnica, né, se bem usada, ela pode ser muito combinada com outros fatores e, né, encaixada ali dentro de um portfólio de investimentos. Então a gente consegue linkar bastante coisa. Hoje, né, principalmente nessa era da inteligência artificial e programação, né, todo mundo consegue virar programador. Até nas ferramentas que a gente tem para uso de trade, né, as profit charts da vida oferecem lá uns screening para a gente pesquisar, para a gente olhar, para a gente buscar oportunidades no mercado. E por que utilizar a análise técnica no portfólio de investimentos, né? Então, por que eu quero reforçar isso? Porque geralmente a gente monta um portfólio de investimentos e a gente às vezes gosta de ações X, Y, dividendo, né? E a gente não olha o ponto técnico de preço, né? Então existe um ponto técnico, às vezes, que muitas vezes para um analista técnico é um ponto de compra. E para o analista fundamentalista, ele não necessariamente ele sabe que aquele é um ponto de compra. Assim como tem muitas ações que às vezes o analista fundamentalista fala, pô, o papel tá barato, a ação tá descontada, tem perspectiva de resultados, curva de juros, né? Coloca um monte de critérios ali para te convencer a comprar aquela ação. Só que quando você olha no preço, no gráfico, você vai ver que aquela ação ela tá, né, longe de tudo ali, né? Longe dos indicadores técnicos, né? A gente tem às vezes uma média móvel distante, a gente tem, às vezes, a formação de um padrão técnico que mostra que o preço subiu, às vezes, numa linha reta, né? E o analista fundamentalista, às vezes, quer a entrada num ponto, né, totalmente de topo, muitas vezes, de mercado. E aqui o analista técnico pode dar aquela filtrada, ou você, como investidor, né, pode dar aquela filtrada e chegar num ponto técnico de entrada melhor, né, para sua tese de fundamento, para sua tese de longo prazo. Então, ela pode melhorar o resultado geral da sua carteira de investimentos. Então, isso é algo que a análise técnica pode agregar junto à análise fundamentalista dentro do portfólio de investimento. A análise técnica, ela pode auxiliar com estratégias complementares, né? Então, o que, que pode ter aqui dentro como estratégias complementares? Por exemplo, você tem uma carteira de ações, você opera X mil reais lá dentro, 10 mil reais, 5 mil reais dentro da sua carteira de ações. Você pode deslocar 10%, 5%, 20%, 30% dessa carteira, que só tem ações, né, focadas no longo prazo, para estratégias de curto prazo que ofereçam bons payoffs, né? Então existem estratégias de swing trade, estratégias mais alavancadas de day trade, estratégias de carteira semanal. Então existe um monte de técnica, né, de estratégias olhando uma janela de tempo menor do que a análise de longo prazo, do que a carteira mais fundamentalista tem, e você consegue gerar, às vezes, alfa, né? Então, com estratégias complementares, né, com um pedaço dessa sua carteira, ela pode gerar um alfa ali, uma rentabilidade descolada do mercado. Então, você vai ter uma estratégia rodando que não tem link, né, com o Ibovespa, que muitas vezes pode não ter um link com juros, ela pode ser uma estratégia independente, que só olha a movimentação de preço de determinadas ações que tem uma configuração X ou Y, né? E isso pode gerar um alfa, sim, né, com o passar do tempo ali, se feito com disciplina, com planejamento, com gerenciamento de risco. Então, a análise técnica, ela pode complementar, né, a rentabilidade, né, o metajogo ali do seu portfólio de investimento. E ela oferece, né, isso aqui é algo que eu gosto bastante, que é o quê? Uma relação de risco e retorno, né? Então, quando você olha para uma análise técnica, né, você só vai enxergar uma possibilidade de uma entrada, por exemplo, em um ponto que você saiba mais ou menos onde está seu stop, né? Então, se o mercado anda em ondas, né? Às vezes a entrada, por exemplo, num momento de mercado aqui, aonde está o stop aqui, né? Qual que é o meu limite de perda para essa operação? Então, eu sei que quando, por exemplo, fizer um pivô de baixa, por exemplo, eu sei que isso aqui pode ser o encerramento da minha posição. Então, a análise técnica ela pode trazer essa visão de risco e retorno. Assim também, né? Eu falei do risco como pro retorno também, né? Então a gente tem às vezes uma movimentação de preço que oferece uma compra, né? No que pode originar a formação de um pivô de alta aqui para um próximo rally. Então a gente sabe que às vezes nesse momento aqui é um momento interessante de entrada, né? Que aqui eu sei que se eu entrar aqui, por exemplo, meu stop pode ficar muito
abaixo aqui, não precisa ficar numa distância muito alta. E se eu acertar, né, essa entrada com a combinação de fatores aqui, com certeza esse movimento pode ser muito maior do que essa minha relação de risco e retorno, né? Então a gente vai se desenvolvendo ali, desenvolvendo técnicas que podem gerar rendimento complementar, então essa é uma das ideias, e ela oferece essa visão de risco e retorno, né, em movimentos. Então também, né, pô, tem uma tese de longo prazo para uma ação que está muito tempo, né, numa movimentação lateral, por que eu vou escolher comprar aqui se eu posso comprar ela nessa região, né, aguardar com que ela volte, talvez, no movimento mais de correção ali para próximo de um ponto de entrada para eu montar a minha posição naquela determinada ação. Então, isso também traz uma sensibilidade de mercado bem interessante. Conceitos básicos da análise técnica. Então, vamos mudar um pouco a tela, deixa eu molhar minha garganta. Então, vamos falar dos conceitos básicos da análise técnica, né? Primeiro, tipos de gráfico. Então, vamos lá. Tipos de gráfico. O mais comum e o que a gente usa, né, com mais frequência é o quê? O gráfico de Kendo. Então, antes de falar dos tipos de gráfico, eu quero fazer um outro comentário também. Cada barrinha dessa aqui, então, cada barrinha dessa aqui, então, essa é uma barra, essa é outra barra, essa é outra barra, essa é outra barra. Então, cada barra dessa aqui significa uma janela de tempo. Então, dentro da análise técnica, a gente pode olhar uma janela de tempo do dia, por exemplo. Então, cada candle desse representa um dia. A gente pode olhar um gráfico mais longo, por exemplo, um gráfico que cada barra dessa aqui é uma semana. A gente pode olhar o intraday do mercado, né? Então, para cada barra dessa aqui, são 60 minutos ou uma hora, né? Então, a gente tem muito mais movimentação de preço, né? Então, quando a gente traz uma janela menor ainda de tempo, 15 minutos, a gente tem muito mais movimentação de preço. Então, quanto mais curto o gráfico, né, geralmente a assertividade ela é um pouco menor, mas tem mais movimentação ou mais oportunidades ali para aqueles analistas que gostam de operar janelas menores de tempo. Então, quanto mais você descer o gráfico, mais movimentação de preço tem, né? Você vê muito mais o ruído do mercado. Então, como que é formado um candle desse, né? Então, vamos pegar aqui, um candle desse aqui, ele é formado por ele tem 4 informações aqui. Então, vamos ampliar aqui e vamos pegar esse cara aqui, ó, esse candle aqui. Então, vamos pegar essa ferramenta de desenhar. Então, vamos olhar esse cara aqui. Então, ele tem informação de abertura. Esse é um candle negativo. É um dia que o mercado caiu de preço. Então, vamos pegar aqui. Então, o que ele tem aqui? Ele tem preço de abertura. Então, aqui em cima é o preço de abertura. Ele é uma barra pretinha, tá vendo? A gente tem aqui preço de fechamento. A gente tem aqui em cima, ó, bem pequenininho, aqui dá para ver que tem a máxima do dia e a mínima do dia. Então, são 4 informações: abertura, fechamento, máxima e mínima. E, né, se a abertura for acima do fechamento, então significa que aquele dia foi um dia negativo, que o mercado caiu. E se se a abertura for abaixo do fechamento, a gente sabe que naquele dia o mercado subiu, né? Então vamos pegar um outro exemplo, aqui, ó, por exemplo. Então aqui a gente sabe que o mercado abriu aqui. Então ele abriu aqui, tá vendo? Um candle branco. Ele abriu aqui não, perdão, vou voltar. Ele abriu aqui, então ele abre aqui, fecha aqui em cima, né? Faz máxima aqui e mínima aqui embaixo. Então a gente tem as 4 informações dentro de um gráfico de candle, tá? Então esse é o gráfico de candle, é o gráfico mais comum. Existe também o gráfico de linha. O gráfico de linha, geralmente, quando você está olhando uma evolução de resultado, um gráfico de vendas, né? É muito mais comum usar esse tipo de análise. O gráfico de linhas, o que que é? Ele pega o último fechamento, né? Então, fechamento do período também, do dia. Então, fechou aqui, fechou aqui, fechou aqui, fechou aqui. E ele vai montando, né? Ó, fechou aqui, fechou lá, fechou lá. E ele vai montando uma linha com a movimentação de preço, né? Então, o gráfico de linhas não é muito utilizado na análise técnica, mas ele é um gráfico que usa. Eu já conheci pessoas que gostam de olhar o gráfico de linha para traçar, né, pontos de preço, né? Fica visualmente ali, né? Você vai vendo certinho, né, onde tem alguns pontos técnicos, mas confesso que conheço pouca gente que utiliza o gráfico de linhas
Mas ele existe. Existem outros gráficos também, né? Tem o gráfico de barra, por exemplo, que é o gráfico que foi criado lá no Oriente, né? O gráfico de barras. O gráfico de barras é muito parecido com o gráfico de candle, né? Então, o que tem aqui, ó? Vamos separar aqui, ó, esses dois aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é uma barra, né? E esse aqui, ó, é outra barra. Então, o que ele tem aqui? Ele tem preço de abertura sempre pelo lado esquerdo. Então, aqui o preço de abertura, aí o preço de fechamento no lado direito e também aqui, ó, mínima, né, e máxima lá em cima. Então, ele vai conectando ali, ó, os preços, né? Então, quando o analista olha também o gráfico de barra, ele consegue interpretar, né, o que o preço está fazendo ali. Então, esse foi o primeiro registro, tá vendo como fica o gráfico ali? E você vai olhando ali a movimentação, vai dando ideia de topos e fundos, movimentação de preço ali. Então, esse é um gráfico que também pouca gente usa. Eu confesso que eu pessoalmente só conheço os termos dele também, porque cai em prova de CNPI e é um gráfico que a gente sempre escuta falar quando começa a estudar a análise técnica, mas eu pessoalmente uso o gráfico de Kendall. E tem outros gráficos, tem gráfico de Renko, tem gráfico de frequência, né? Tem outras, um monte de técnicas aí que foram evoluindo, né, com os anos. Então, esses são os dois conceitos. Um outro conceito básico também, extremamente importante, são os indicadores técnicos, né? Então, o que é um indicador técnico? O indicador técnico, ele considera alguma matemática. Então, existem um monte de indicadores, alguma matemática com base, né, no fechamento dos preços e volume de negócio, volume financeiro. Então, ele faz algumas contas e vai montando esse indicador técnico. Então, o indicador ele serve para mostrar força dos compradores, força dos vendedores, se o mercado tá forte, tá fraco, tá em tendência de alta, em tendência de baixa, então tem um monte de indicador. Os indicadores mais básicos, né, e mais que geralmente são os primeiros ali que a gente começa a olhar, são o quê? Média móvel, né? Então as médias móveis, elas é uma média, né? Então, o que é uma média móvel? É a média dos últimos candles. Então você pode colocar uma média móvel, por exemplo, que nessa daqui, uma média móvel de 9 períodos. Então o que ela considera aqui? 9 períodos para trás, então ela vai criando uma média e a cada novo fechamento ela vai preenchendo essa média. Então tem a média de 9, tem a média de 21, tem a média de 200, de 50, você pode colocar a média móvel aqui de quantos períodos você quiser, né? O que mais vale é o quê? São médias que tem que fazer um sentido para você ali e você gostar de olhar o gráfico com elas. Então, média móvel é um grande indicador, ele é um grande aliado, ele serve para mostrar, né, o direcionamento de mercado no curtíssimo prazo, então uma média mais curta, né, como essa média de 9, tá vendo? Ela é uma média muito mais sensível à movimentação de preço, então ela anda muito mais colada no preço, ó. Qualquer sensibilidade, virada de mercado ali, ó, ela é a primeira a dar um indício, né, de que o mercado perdeu força, de que o mercado retornou para a primeira média ali. Uma média de 21, uma média um pouco mais longa, né, ela anda um pouco mais longe do gráfico, ela demora muitas vezes para confirmar a reversão de uma tendência, né? Então essa é uma média de 21. A média de 200 idem, né? Olha como ela anda muitas vezes muito longe do preço, né? Então ela indica ali, pô, a tendência, né? A média dos últimos 200 negócios, né? Então ela demora muito mais. Então o que a gente pode usar as médias móveis aqui? Como pontos técnicos, né? Como um indicativo de que o mercado está numa tendência de alta, que é para comprar, tendência de baixa, que é para comprar, médias se cruzando, assim, né? Mercado sem definição de tendência, né? Então, as médias móveis podem ser usadas dessa forma. E existem um monte de indicadores técnicos, né? Então, vou trazer só esses dois básicos e nos próximos conteúdos a gente vai falando de outros indicadores e até mesmo como utilizados aí dentro das operações. E o volume financeiro, né? O que é o volume financeiro? É a quantidade de dinheiro, né, que movimentou esse dia aqui. Então, a gente vê que esse dia deixou um candle pequenininho aqui, né? Então tem um candle pequenininho aqui, um candle, né, um pavio grandão aqui para baixo, um volume um pouco maior do que os dias anteriores. Então a gente pode combinar, né, a leitura de um fechamento técnico com a validação do volume, né? Segundo a teoria de Dow, né, o mercado precisa de volume para confirmar alguns padrões. Então tem padrões que aparecem que sem volume não tem validade. A gente até evita operar esses padrões, por mais bonito que eles pareçam, por mais sentido que eles façam ali no momento que eles aparecem, mas o volume financeiro é extremamente importante. Sem o volume financeiro, a gente não pode confirmar, às vezes, algumas teses, algumas entradas, né? Então,
alguns movimentos ali, ó, a barra grande, forte, tá vendo? De rompimento, rompendo um ponto de resistência, tem que ter necessariamente uma entrada de volume, senão é um movimento meio falso, né? Um movimento de rompimento sem comprador, né? Forçando esse rompimento, fica até um pouco estranho. Então, esses são os dois pontos que eu gostaria de colocar de indicadores. E tem outros, né? Eu tenho uma tela aqui que eu uso, né? O MACD é um indicador muito famoso, IFR, né? Índice de força relativa, né? Dos ativos, né? Sobrevendido, sobrecomprado, pontos, né? Bandas de Bollinger. Banda de Bollinger é ali de volatilidade também, né? Então significa às vezes vol alta, vol baixa, né? Então tem um monte de indicadores, né? Realmente existe um monte, né? Indicadores que às vezes criados aí por pessoas que montam seus setups, né? E a gente consegue criar um indicador ali para dar ideia do que pode acontecer de movimentação de preço. Aí agora vamos falar de dois conceitos bem básicos também. Para quem conhece de análise técnica, já deve ter feito, traçado, visto, ouvido falar, né? Muito, que é o quê? Suporte e resistência de preços, né? Esse talvez seja o conceito mais básico para quem começa na análise técnica e é extremamente importante saber traçar um bom suporte, saber traçar uma boa resistência, saber traçar pontos de preço, né? Não necessariamente precisa ser um suporte, mas pontos de preço, suportes dinâmicos. Então vamos começar falando no seguinte. Então vamos voltar lá para a apresentação, vou pegar a apresentação e vamos falar aqui, ó, suporte. Então existem, né? Então o suporte que ele é uma linha horizontal de preços. Então ele é uma linha horizontal de preços, ou seja, o movimento vai e volta. Ele vai e volta, né? Então o suporte de preço é o quê? Quando o preço vem de cima para baixo, quando o movimento vem de cima para baixo, ele encontra uma região, né? Uma região ou um preço bem demarcado que ele não passa, que entra um movimento ali de comprador. Tem alguns compradores ou um comprador defendendo. Então ele vem e volta, né? Ele vem e volta, né? Então, quanto mais testes, mais forte é esse suporte, né? E precisa, né, segundo a teoria de Dow ali, e segundo alguns livros, né, alguns conteúdos, tem que ter pelo menos uns 3 testes, né, para que esse suporte seja um ponto importante. Então, né, um teste, 2 testes, né? Então, o que é o teste? É o preço ir até o suporte e não romper, não passar daquele preço para baixo por 2, 3, né, 4 vezes ali. Então, o contexto também ele é muito importante. Então, esse é o suporte horizontal, né? O que a gente fala que é uma linha, né, de suporte. O preço vem de cima, não rompe. Vem de cima, não rompe, né? Vem de novo e não rompe. Então, aqui é uma região de preço importante. Existe o suporte dinâmico de preços. Então, o que é um suporte dinâmico de preços? Ele é um suporte que ele pode se movimentar, ele pode acompanhar o preço. Então, um exemplo, a média móvel. Então, a gente pode ter aqui, por exemplo, uma média móvel, e aqui a gente tem o preço acompanhando essa média móvel. Então, toda vez que ele se aproxima da média, ele tem um suporte dinâmico aqui. Então, ele vai e volta. De novo, outro suporte dinâmico. Então ele vai e volta. Então as médias móveis são suportes dinâmicos, porque elas se movimentam ali junto com os papéis, né? E tem algumas médias que vira suporte, quando vira para baixo, vira resistência, né? Então ela acompanha muito bem ali o preço. Então esse é um tipo de suporte dinâmico. Outro tipo de suporte dinâmico pode ser o quê? Por exemplo, uma retração de Fibonacci. Então, para quem não sabe o que é uma retração de Fibonacci, né? A gente até coloquei aqui, ó, é um indicador, né, se assim posso falar, né, de um grande estudioso, né, Fibonacci, que encontrou ali uma matemática, né, para expansão e contração, né, um movimento universal. Então, se a gente ficar na praia olhando, a gente vai ver que a onda sobe, a onda desce, né, a onda sobe, a onda desce. Então, qual que é a ideia, né? A retração de Fibonacci são cálculos percentuais, né, de pontos que o preço pode voltar. Então, o preço às vezes ele pode subir 100% em uma movimentação de alta, né? 100% que eu digo ali é do movimento, né? Não que ele dobre de valor. Ele pode fazer uma correção de 61%, né? 61,8% de todo esse de toda essa movimentação aqui, né? Então a gente pode ter o Fibonacci ali também como um ponto de suporte, né? Então Fibonacci são as retrações. Linhas de tendência também podem ser suportes, né, de preço. Então uma vez que o preço está se movendo
em uma tendência, né? Em uma tendência, a gente consegue traçar uma linha de tendência. Então, essa linha de tendência nada mais é do que isso aqui, por exemplo. Então, esses pontos aqui, eles são suportes de preço. Aqui tem um suporte, aqui tem outro suporte, aqui tem outro suporte. Então, isso também se torna suportes de preço. E quanto mais testes, né, e fatores, né, mais relevante é esse suporte. Então, por exemplo, 2, 3 testes, um suporte que tenha um ponto de Fibonacci com um suporte dinâmico, por exemplo, então tem uma média móvel mais um Fibonacci ali, um ponto de Fibonacci. Então, esses suportes, eles ganham mais relevância, mais validade, né? Então, eles se tornam suportes mais fortes. Vamos pegar um gráfico agora e traçar alguns suportes, né? Então, vamos olhar suportes e resistências do Ibovespa, né? Então, vou limpar aqui os estudos, vou tirar todos os estudos aqui do Ibovespa. Então, limpo com as médias móveis e volume financeiro, que é o jeito que eu mais gosto de olhar, suportes e resistência, né? Gosto de olhar análise técnica ali. Então, vamos lá. Então, o que a gente tem aqui? Vamos esquecer esse movimento aqui. Então, a gente tem aqui, ó, o que foi um ponto de resistência de preços, né? Então, a gente vê que o mercado aqui, ó, testou algumas vezes, né? Ó, testou aqui, ó, vamos na ordem lá, então, vamos pegar na ordem. Então, o mercado, ó, veio até aqui, ó, teve dificuldades para passar, né? Quando ele passou, ele foi lá em cima. Quando ele voltou, ele também teve dificuldades de passar. Ó. Ele deu um repique e passou para baixo. Quando ele volta para esse ponto, ó, então olha como esse é um ponto importante de preço. Aí ele se afasta, vai lá embaixo, passa uma janela de tempo muito grande e ele volta, né, e testa esse ponto como resistência. Então, esse é um ponto, né, importante de preços. Se a gente trazer isso para cá, o que a gente vai encontrar, né? Um ponto que pode se tornar um suporte de preços, uma vez que ele foi resistência aqui, né? Resistência de preços aqui por muito tempo. Porque o quê? O suporte é quando o preço vem de cima para baixo e a resistência é quando o preço vem de baixo para cima. Então, se a gente olhar numa janela de tempo aqui, a gente pode encontrar essa região, então essa linha, como um suporte de preços. Pô, então o ativo, né, tá vindo em direção a esse ponto, pois se esse ponto tem muita validade, eu posso resolver operar esse ponto, né, comprar, enfim, fazer uma alocação de capital aqui. E é um ponto que a gente já encontra aqui também um outro, né, um outro indicador técnico aqui que vai dar uma validade nele. Então, até esse preço chegar aqui, essa média pode chegar aqui próximo também. Então, são dois fatores que eu tenho aqui validando essa região como suporte. Se a gente olhar no passado aqui, a gente vai interpretar outros pontos que foram suportes na época, né? Então, aqui, por exemplo, ó, foi um suporte de preço. Tinha duas coisas aqui, né? Uma região de preço. Vamos tirar o zoom e vamos ver lá para o passado, ó. Ó, região forte de preço, tá vendo como brigou no passado aqui alguns momentos, mas uma média móvel mais longa aqui também dando validade nesse suporte. Então, suporte de preço aqui, ó como ele respeita aqui, né? Então, o suporte ele pode ser um ponto exato, como pode ter uma volatilidade ali em torno daquele ponto de suporte. Um outro ativo que tem suporte de preço bem demarcado aqui, ó, a Vale 3, né? Olha essa região dos R$ 60 de Vale, né? Como ela respeitou por vários momentos aqui, né? Respeitou aqui, respeitou aqui, respeitou aqui, né? Aí, resistência, né? Então, tinha uma resistência aqui e agora testa, né, esse ponto. Então, tá negociando ali próximo de um ponto que é suporte de preços mais uma média móvel. Então, a gente consegue validar bastante. Linha de tendência de alta. Vamos tentar encontrar uma linha de tendência de alta para a gente olhar um suporte de preços com esse racional. Itaú, né? Olha essa linha de tendência de alta, né? Ela fez valer, ó, suporte aqui, suporte aqui, suporte aqui, suporte aqui, ó, aqui, aqui, e agora ela se afasta, né? Então, linhas de tendência também são importantes pontos de suporte de preço, né? E resistência é o inverso, né? Resistência é quando o ativo vai lá em cima, testa aquele ponto e retorna, tá vendo? Então, ó, topo da linha de tendência aqui também, ó, servindo como resistência de preço, né? Então, toda vez que o ativo foi lá, ele testou e voltou lá algumas vezes. Deixa eu dar uma ampliada aqui, que eu estou falando, tá menos ampliado.
Então aqui é um ponto de resistência de preços, né? Então se a gente olhar pontos verticais aqui, horizontais, desculpa, de ponto de resistência. Então aqui, tá vendo? Ó, foi um ponto de resistência, né? Ó, testou uma vez, testou duas e rompeu. Né, ó, se a gente traçar aqui, aqui era um ponto de resistência forte também, né? Vários testes, né? Então, ativo e muitos ativos trabalham com regiões também, né? Ele fica às vezes muito tempo negociando uma faixa de preço ali, que aquela região acaba se tornando pontos importantes, né? Então, ó, Banco do Brasil, por exemplo, né? Então, umas regiões aqui, ó, por exemplo, de resistência, né? Foram resistência de preço. Aí, ó, se a gente trouxer para uma leitura um pouco menor aqui, a gente vai encontrar, ó, né, ponto exato de resistência que virou suporte de preços, né, ó, e respeitando, indo lá para cima e juntando fatores aqui também. Então a gente olha uma janela mais curta de tempo, a gente vê, ó, e juntando fatores, né, próximo de uma média longa de preço, um ponto que foi resistência, né, vira suporte, né, ó, no terceiro teste mais média você pode optar por operar isso aqui, né, e como que você pode operar, né, você pode efetuar uma compra stop para baixo da região, né, e imaginar que vai seguir a tendência da média mais longa, né? Então é isso que a gente acaba usando da análise técnica, né? Então gostaria de ter trazido, né, passado esses conceitos, esses principais conceitos, né, e fazer um pouco uma sequência de vídeos aí para falar, inclusive de setups também, né? Então a ideia é trazer, além dessa parte conceitual, né, trazer setups, figuras gráficas, né, consolidações, retângulo, bandeira de alta, bandeira de baixa, enfim, existe uma infinidade de formas de analisar e de operar, né, movimentos de preço. Investidor, espero que você tenha realmente gostado desse conteúdo, né? Tentei trazer de uma forma simplificada, né? Já que meu canal não tem nada que fala, né, nessa parte básica dos conceitos, né? Algo organizado. Vou trazer nos domingos aí com o trader, né? Uma visão do que é e como pode, né, ser utilizada a análise técnica. Não esquece daquele like, né? Espero que você tenha gostado. Se você me assistiu até aqui, não esquece aí de dar uma conferida no canal, tem bastante conteúdo e bastante coisa em relação a opções, portfólio. Todo mundo sabe que eu defendo bastante uma visão de portfólio de ações com opções, né, com análise técnica, né, essa combinação aí pode sim gerar um alfa forte aí na sua rentabilidade geral da sua carteira, né, principalmente para aqueles que gostam de operar. Beleza, investidores? Espero vocês na próxima e um grande abraço.